Olá amigos, aqui é o tio Doggerson na área e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos contar as histórias mais malucas da internet, algumas com sentidos, outras nem tanto. Bom, se inscrevam aqui em nosso canal, dê aquele like para fortalecer a gente e deixe nos comentários as histórias que vocês queiram compartilhar conosco ou nos envie no nosso e-mail, para nós possamos fazer vídeos com elas, ok? Obrigado e aproveitem! Se eu não furar a fila, vocês não vão comer. Acabei de receber os formulários para o festival gastronômico deste ano e lembrei do que aconteceu no ano passado. Após a primeira quarentena, o prefeito da minha cidade decidiu organizar um festival gastronômico em agosto. E como foi um sucesso, tornou-se um evento anual. Participei dos dois e estou planejando participar este ano também. Enquanto a maioria dos participantes vai com receitas testadas e verdadeiras, até certo ponto, eu o uso para experimentar coisas novas que talvez atualizem meu cardápio. Enfim, vamos às histórias. Como equipe, tínhamos a experiência do ano anterior do que esperar. Eu fui com uma modificação em uma receita que já tinha, sanduíches de porco desfiado e uma nova receita. A nova era um sanduíche com linguiça defumada, cebolas grelhadas, pimentões, berinjela e um molho de queijo feta. Como o horário de abertura do festival era das 11 às 23 horas, planejamos ter uma equipe de 3 homens, 2 cozinheiros e um aprendiz. No local com comida suficiente para cobrir o horário de pico do almoço e reabastecer quando a equipe mudasse às 17 horas. Se precisassem de algo, nos ligariam e nos traríamos da loja, que ficava a cerca de 500 metros de distância. Naquele fatídico dia de agosto, recebemos uma ligação da equipe por volta das 13 horas, informando que estavam ficando sem vegetais e molho de queijo. Aparentemente, um navio de cruzeiro havia ancorado fora do porto da cidade e desembarcado a maioria dos passageiros por 12 horas na cidade, e a maioria deles foi para o festival gastronômico. Então, pego uma geladeira portátil e abasteço com vegetais e molho e vou para o stand. Tendo um passe, eu me movo rápido pela entrada, uma entrada e uma saída oficial tanto para a equipe quanto para os visitantes. Mas percebo alguns olhares desconfiados. Ao entrar no food court, percebo que quase todos os estandes tinham uma grande fila na frente. Conforme passo pela nossa fila para chegar à porta do stand, ouço pessoas gritando: "Ei, para onde você está indo? Volta para a fila." Estou quase na porta quando alguém segura meu ombro, que por várias razões ligadas ao meu passado não é uma boa ideia. Me viro para ver um homem mais velho de cabelos grisalhos, vestido com trajes turísticos clássicos. Aquela camisa amarela clara, bermuda caqui, meias brancas e sandálias e um chapéu. Turista, ainda segurando meu ombro. "Você não pode furar a fila assim. As pessoas estão esperando." Eu disse. "Primeiro, tire sua mão. Segundo, eu preciso furar a fila." Turista já logo disse: "Não, você precisa voltar para a fila." Nesse ponto, um dos meus cozinheiros está quase se inclinando sobre o balcão esperando os ingredientes e eu estou começando a perder a paciência. Mas dou mais uma tentativa. "Eu preciso entrar lá para..." Ele logo me interrompeu. Agora, vermelho de raiva, gritando: "Não, você precisa voltar para a fila e esperar sua comida." Os jovens de hoje em dia, resmungando. Bem, foi o suficiente para ligar o meu lado neandertal. Eu, removendo à força a mão dele do meu ombro, e disse: "Eu não estou furando a fila. Vocês não vão comer, entenderam?" Ele me olha chocado quando finalmente meu cozinheiro grita: "Ei, chefe, posso pegar as coisas agora?" Entrego a geladeira para ele e digo para não vender para aquele cara. A resposta do meu cozinheiro: "Eu sei muito bem que não devemos alimentar animais selvagens." Segunda história: mendigos não podem escolher, literalmente. Outro dia estava do lado de fora do meu trabalho, um prédio de escritórios no centro da cidade. Durante meu intervalo para fumar, conversando com meus colegas. Estava um dia agradável, então todos estávamos aproveitando o clima, sem casacos ou jaquetas e nossos crachás de trabalhos pendurados no pescoço bem visível. Considerando que estávamos no centro da cidade, não havia muito trânsito, seja de pedestre ou de veículos. Havia um grande parque perto do nosso escritório onde alguns moradores de rua costumavam se reunir para beber. Mas não havia muita coisa por perto. Era bem óbvio onde estávamos parados, trabalhando no prédio de escritórios. Além disso, não é um prédio público, é necessário ter um crachá para passar pela porta, e não, há razão para que alguém não trabalhe nesse prédio esteja ao lado de fora dele,
embora o local onde estávamos seja tecnicamente uma área pública. Apareceu um cara com aparência de morador de rua e pediu algum trocado. Não tínhamos dinheiro em espécie e dissemos isso a ele. Então ele perguntou se poderíamos ceder um cigarro. Meus amigos fizeram aquela busca rápida nos bolsos e deram as desculpas de sempre, como último cigarro. Me senti meio mal pelo cara, já que ele foi educado ao pedir, e não há nada pior do que não ter um cigarro quando você está desejando um, então ofereci o meu. Passei o maço inteiro para ele pegar um cigarro, mas fiquei de olho nele, pois ele parecia meio esquivo e eu realmente não queria que ele fugisse com praticamente um maço novo de cigarros. O cara olhou para a embalagem, fez uma cara de nojo e começou a resmungar sobre a marca do tabaco para mim. Você não podia comprar algo melhor? Ele perguntou. Não era uma marca barata. Eu e meu amigo nos entreolhamos como se disséssemos, esse cara está falando sério? E dei de ombros, dizendo, eu gosto do que gosto, eu acho. Então ele perguntou se eu tinha outros cigarros que ele poderia ter. Fiquei perplexo. Não sou uma espécie de máquina de cigarros. Ri e disse, não, desculpe, é tudo que eu tenho. Se você não quer, tenho certeza de que pode pedir a outra pessoa. Ele resmungou algo que eu não ouvi direito e pegou 2 cigarros da caixa. Abusado, mas enfim. Acendeu um dos cigarros e em seguida pulou de onde estava sentado no muro, tossindo e gritou. O quê? Eles são mentolados? E jogou a caixa em mim gritando. O que diabos? Mentolados? Por que você não arranja um emprego? Apontei para meu crachá e disse. Hein? O quê? Eu trabalho literalmente aqui. E com isso ele foi embora, ainda fumando meus cigarros, gritando, tanto faz. Arrume um emprego, seu estranho, arrume um emprego. Me deixando pegar a caixa e ficar olhando em choque. Mais tarde, meu amigo disse, ele obviamente não estava ciente. Mendigos literalmente não podem escolher, cara. De qualquer forma, desculpe, não foi uma história interessante sobre uma Karen, apenas uma história bizarra. Terceira história. Nunca é monótono quando você está fora do expediente, mas ainda no trabalho. Então eu publiquei isso em outro tópico sobre eu não trabalho aqui porque meu cérebro falhou em prestar atenção. Mas tenho uma história fora do expediente, sou uma pessoa queer e chamativa, com cabelos coloridos em estilo punk que se destaca. Além disso, moro nas proximidades e não há outro lugar para fazer compras, então tenho que fazer minhas compras onde trabalho. Os clientes que me conhecem e me veem indo para o intervalo costumam brincar comigo sobre eu colocar meu casaco de incógnito e ninguém me reconhecer. Tenho clientes que têm dificuldade com o inglês e sabem que eu os ajudarei e consigo entender o que precisam, mesmo com poucas palavras. Tenho clientes que sabem que eu conheço a loja muito bem ou sei a quem perguntar. Uma senhora que precisa de um carrinho motorizado sabe que sempre encontrarei um para ela. Mesmo se estiver de roupa casual pronta para sair, ela vai me parar e perguntar se sei onde há algum e irá até o meio do enorme estacionamento para pegar o carrinho para ela. Eu sou muito legal. Infelizmente, isso significa que se eles me conhecem, sabem que sou prestativo e que irei interromper o que estou fazendo para ajudá-los. Bem, eu raramente uso o argumento de não estou no expediente, mas outro dia fiz isso. Acabei de bater o ponto, saindo do banheiro dos funcionários depois de trocar de roupa para ir para casa. Vejo um homem parecendo perdido. Agora estou em um supermercado, atrás daquelas portas duplas que claramente dizem somente para funcionários. E nenhum supermercado permite que alguém passe por essas portas. Esse homem está prestes a entrar no refrigerador e pensei, talvez ele seja um entregador que está um pouco perdido. Então pergunto a ele a pior coisa que poderia ter perguntado. Posso te ajudar? Ele continua dizendo que não há mais melancia. Eu lhe digo que ele tem que ir até a área de frutas e procurar um funcionário que esteja no expediente e que pode ajudá-lo. Ele começa a gritar que acabou de estar lá. Eu o interrompo e repito que ele precisa procurar um funcionário na área de frutas. Eles podem ajudá-lo, eu não posso. Então ele me diz para ir encontrar um funcionário para ele. Eu discuto com ele repetindo que ele precisa sair da área restrita e procurar um funcionário de plantão e visível. Ele finalmente saiu irritado. Mas cara, você não pode entrar na área restrita e gritar com pessoas fora do expediente para fazer coisas para você. As coisas não funcionam assim. Se ele não tivesse começado a gritar imediatamente, eu teria ido com ele para mostrar o quão ridículo ele estava, já que provavelmente não viu que eles foram movidos para outra mesa.
Descobri isso depois, as melancias. Mas também fico feliz por não ter tido problemas por tratar um idoso melancólico, igual a um bebê, como ele estava se comportando. Se alguém aqui quiser me criticar por ajudar, mesmo fora do expediente, vá embora e leve isso para outro lugar. Ninguém está sofrendo porque eu dedico 30 segundos do meu tempo para ajudar as pessoas. Eles me reconhecem, me identificam como eu e muitas vezes não olham para baixo para ver se estou uniformizado. Claramente eu me mantenho firme quando as pessoas quebram as regras. Não é o fim do mundo para mim apontar a direção de um corredor ou enviá-las a um funcionário que pode ajudá-las ou pegar um carrinho estúpido. Não estou dificultando as coisas para meus colegas de trabalho. Quarta história. Uma história estranha. Para contextualizar, trabalho em uma loja de artesanato e como alguém que está se formando em artes e tem um hobby em artes, costumo fazer compras lá também. Então, eu já tinha encerrado meu expediente e minha mãe e eu estávamos fazendo compras. Decidi que queria alguns marcadores novos. Meus chefes não se importam se eu pego a chave para abrir o armário onde estão. Então eu faço isso. Agora, nosso uniforme é normalmente uma camiseta vermelha ou um colete. No entanto, o que aconteceu foi que, quando fui colocá-lo de volta perto dos caixas, uma senhora perguntou se eu poderia ajudá-la. E eu simplesmente meio que congelei, sem saber como responder. Eu não estava usando meu colete, apenas calças caqui e uma jaqueta com uma camiseta de anime. Felizmente, minha colega atrás do caixa se ofereceu para ajudá-la. Quando eu estava prestes a responder, provavelmente teria dito algo como: eu trabalho aqui, mas estou fora do expediente, em que posso ajudar? Mas fiquei tão atordoado. Enfim, né, galera? Uma história estranha. Quinta história. Sim, eu sou o professor. Isso aconteceu cerca de 2 meses atrás, mas eu só pensei em compartilhar aqui agora. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário aqui pra gente ler, beleza? Eu tenho 27 anos, sou professor de inglês para o primeiro ano do ensino médio. Por algum motivo pareço jovem para a minha idade, embora eu argumentaria que não pareço ter idade de ensino médio. E devido a isso e ao meu estilo de se vestir, frequentemente sou confundido com um estudante por adultos que não me conhecem e pelos auxiliares de ensino. Como estou em uma escola nova este ano, isso acontece com uma frequência significativa. No entanto, a instância mais engraçada dessa confusão foi quando estávamos fazendo uma prova há alguns meses. Fui designado para supervisionar, o que basicamente significa ficar ali sem fazer nada, além de observar os alunos fazendo a prova, para garantir que não estejam colando. Uma das nossas administradoras, com quem eu havia trocado vários e-mails por várias razões, entra, olha ao redor e sai. Eu não dou muita importância, achando que ela estava apenas verificando quantos alunos ainda estavam fazendo a prova, e volto para a tarefa mais entediante do mundo. Alguns minutos depois, a porta se abre e outra administradora coloca a cabeça para dentro. Ela olha ao redor, faz contato visual comigo e sinaliza para eu ir para o corredor. Eu faço isso e vejo a primeira administradora parada ali. E a segunda olha para mim e pergunta: "Você já conheceu a senhorita A?" Vamos nos referir à primeira administradora como senhora A e a segunda administradora como senhora B. Confuso, respondo: "Não oficialmente, embora eu tenha trocado e-mails com ela algumas vezes." A senhorita B assente e se vira para a senhorita A, me apontando como se fosse a Vanna White. "Senhorita A, esta é a senhora Azaref. Ela é, de fato, uma professora." A senhorita A pareceu muito constrangida. Descobri depois que quando a senhorita A entrou inicialmente, ela achou que eu fosse um estudante e correu para a senhorita B, preocupada de que não houvesse professor na sala supervisionando a prova, o que é totalmente proibido. A senhorita B, que já tinha me confundido com o aluno no início do ano, soube imediatamente o que aconteceu. Todos nós rimos sobre isso e eu disse à senhorita A que estava tudo bem, pois isso acontece o tempo todo e voltamos às nossas funções de supervisão da prova. Nada de dramático, eu sei, mas ainda rendeu boas risadas.